com o que Deus fez na vida da nossa abençoada. Cadê a Gisele? Está aqui, fica de pé. Vou pedir para o casal, o daí também, fica os dois de pé. E são um casal abençoado, já lemos alguns testemunhos. E eu creio que é o momento de nós nos alegrarmos com aquilo que Ele fez na vida dos dois, mas agora especificamente na vida da Gisele. Olha só, amados, que testemunho maravilhoso, para que nós possamos nessa manhã glorificar o nome do Senhor. Ela diz assim: me chamo Gisele e durante 9 anos da minha vida sofri com uma depressão profunda, que começou a se manifestar de forma acentuada após o nascimento do meu primeiro filho, Davi. Eu tinha pensamentos de suicídio e ouvia vozes que me mandavam me suicidar. Ficava apavorada quando estava em algum lugar alto e constantemente me sentia perseguida. Vivia um caos, pois não sabia o que era ter paz em minha mente. Dormir era o único momento em que eu tinha paz. Era difícil me abrir sobre esse assunto, mas busquei por ajuda algumas vezes na igreja onde congreguei por 19 anos no legalismo. 19 anos no legalismo, olha só. Mas diziam que eu precisava buscar mais a Deus e que poderia estar com demônios. Participava dos cultos de cura e libertação, jejuns, fazia tudo o que era necessário na igreja para obter uma cura, mas nada acontecia. Fui me fechando para buscar ajuda, me sentia envergonhada, não sabia o que acontecia comigo, eu queria de fato morrer. Minha vida era muito, muito triste internamente, mas mantinha as aparências por fora, nos ambientes com as pessoas e também na igreja. Eu não tinha nenhuma expectativa de viver mais de 35 anos. Já tinha uma carta para os meus filhos, olha só isso que forte. Já tinha uma carta para os meus filhos para quando acontecesse, eu estava me entregando. Em uma noite de célula, reunião de estudos da igreja antiga, os pensamentos de suicídio me atormentavam de forma aterrorizante, com vozes me mandando pular pela janela do andar que estávamos. Era o 9º andar e foi uma noite terrível. Viemos para casa e já não aguentando mais aquele dia e todos aqueles anos infernais em que eu vivia, eu disse ao meu esposo aos prantos que eu cederia aos pensamentos de suicídio e que não lutaria mais. Não tinha mais força, não sabia mais o que fazer, pois achava que provavelmente era a vontade de Deus que eu viesse a me suicidar. Já estava disposta a não lutar no próximo dia, sendo que eu trabalhava no 18º andar de um prédio, e durante todo o período em que eu trabalhei ali, sempre era tentada e desafiada pelas vozes a me jogar pela janela. Enviei um áudio aos prantos a uma amiga naquela noite, e essa amiga me disse para eu enviar uma mensagem ao nosso irmão da igreja, meu líder de célula. Não pensei em nada na hora, apenas encaminhei o áudio e enviei para ela e acabei dormindo. E no dia seguinte, pela manhã, esse líder já havia preparado especialistas para me ajudar. Foi um anjo de Deus na minha vida. Era o meu Deus agindo através da vida dele. Iniciou-se assim um tratamento psiquiátrico e psicológico, onde fui diagnosticado com depressão e entre outras enfermidades da mente. Comecei a tomar remédios de tarja preta que me deixavam muito grogue. Minha personalidade parecia que havia sido apagada devido ao tratamento, mas o caos na minha mente havia ido embora. Já não ouvia mais vozes. Isso já era surreal para mim, pois comecei a ter paz, apesar de me sentir um pouco aérea. Segui com o tratamento me sentindo muito melhor, mas não aceitava que teria que viver toda a minha vida dependendo de remédios, e por vezes parei com a medicação por conta própria. Tentei por vezes e sem sucesso, o meu estado sempre retrocedia. Minha psicóloga disse que a cada vez que eu fazia isso eu perdia neurônios, e na última vez que parei com os remédios por conta própria, a minha mente parou por 40 dias. A mente estava vazia, não tinha pensamentos, é como se eu estivesse em pause, numa pausa. Agia em modo automático. Minha psiquiatra disse que se eu fizesse isso sozinha novamente, a minha mente poderia não retornar como retornou, e eu poderia vegetar para sempre. E ela ainda me disse: você tem 3 filhos, imagina ter uma mãe vegetando. E disse que o meu tratamento era para a vida toda, para eu esquecer isso e não deixar de tomar remédio. Continuei com o tratamento, e em janeiro de 2021, através da igreja Cristo Vive, tive a revelação da graça de Deus. Amém. Glória a Deus, velho.
tive a revelação da graça de Deus, tive os olhos iluminados. Uau, glória a Deus. Comecei a entender quem eu era de fato e o quanto Deus me amava. Entendi que nunca foi o seu desejo eu estar enferma. E com o entendimento, coisas começaram a mudar dentro de mim. Fui ouvindo as pregações, os estudos da saudosa Bispa Solange, e fui sendo cortada pela revelação da graça. E continuei orando por cura. Declarava que não aceitava mais tomar aqueles remédios, e que eu cria que Ele tinha uma vida abundante para mim. Foi aí que, assistindo a um culto de oração, a Bispa Nath compartilhou seu testemunho de cura, e começou a dizer que a partir das suas confissões de fé, havia sido curada. Diz que a doença era uma mentira, e que o nosso corpo era sarado. Foi então que eu comecei a declarar que o meu corpo era sarado também todos os dias, e que Jesus já havia levado todas as minhas transgressões na cruz, e que o meu corpo era perfeito, e que eu era dependente de Jesus. Confessei essas verdades todos os dias por vários meses. Em junho de 2021 tive Covid e tive que ser internada. Enquanto estava no hospital, quando chorava e chorava silenciosamente, sempre declarava a cura por completo sobre a minha vida. Cerca de 2 semanas após ter alta do hospital, enquanto eu declarava as palavras de cura, Deus me disse com uma voz completamente audível: pode parar com a medicação. Meu coração acelerou na hora, e fiquei em silêncio para me conectar com essa voz. Sua voz era muito nítida, e Ele nunca havia dito para mim que eu parasse com os medicamentos. E Ele disse mais uma vez: você pode parar com a medicação, essa é a hora, pode parar. E eu, com todo temor reverencial, obedeci, e com toda a confiança parei com a medicação. Então passaram 1, 3, 6 dias, semanas, meses, e 1 ano depois estou aqui, liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, toda honra, toda glória. Depois de 1 ano, amados, ela disse: estou liberta. Para finalizar, ela diz assim: sem nenhuma voz em minha mente, sem medo, livre de toda doença, livre de remédios, toda mentira foi embora. Minha vida sendo completamente restaurada. Ele me curou. Glória a Deus. Jesus me curou. Estou 100% bem saudável. Meu corpo é sarado. Tenho alegria abundante. Vivo a graça. Sei quem eu sou. Sei que Ele me criou perfeitamente antes da fundação deste mundo. Sou amada, filha escolhida. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Jesus ouve e responde às nossas orações. Ele me deu uma nova história. Gisele Pompeu. Vamos celebrar Jesus com mais força, igreja. Glória a Deus. Uou. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, casal. Muito obrigado, Gisele, por compartilhar esse testemunho. Eu já havia lido, mas amados, não tem como nós não sermos constrangidos com o que Deus faz. Não tem como, amado. Nós acompanhamos a vida desse casal desde que eles têm chegado ao nosso ministério, tem tido tudo transformado em sua vida, e esse testemunho ele vem para mostrar que Deus de fato é o Deus que fala, é o Deus que faz. Amados, nós vivemos única e exclusivamente pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Aqui está uma moça, um casal que creu e por isso viu a glória de Deus. Eu não posso deixar de dizer isso para você, que Deus não faz acepção entre os seus filhos, amado. O Deus que curou a Gisele de 19 anos, de uma vida inteira aí, de depressão, de pensamentos suicídios, é o Deus que está aqui manifestado nessa noite, nessa manhã, e que pode fazer na sua vida coisas que você nem imagina, nem sonha. Então se abra, meu amado, porque se Deus diz, acontece. Quando Ele fala, quando Ele age, as coisas sobrenaturais acontecem. Esse é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural. Então se abra para que Deus possa fazer uma obra sobrenatural hoje na sua vida. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Olha quem está ao seu lado, diga: meu amado, minha amada. Diga: Deus quer fazer algo grandioso hoje em sua vida. Diga: se abra para isso. Aleluia.